apenas sozinho. Vamos permitir que a Bíblia, a palavra do Senhor, a nossa luz maior, fale mais alta. E eu vou recorrer num texto que encontramos na Bíblia, isto é Gênesis 2, o verso de ler 1 até 3. E assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Versículos 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou. Nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. Verso de ler 3. E abençoou Deus o dia sétimo, o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Este texto nos remete à criação. A criação, nós, pela Bíblia, sabemos bem que Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há em 6 dias. E a Bíblia é clara que a especificar o que o nosso Criador fez no primeiro dia de semana, no domingo, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia e no sexto dia. A Bíblia é clara em especificar o que Deus fez durante os 6 dias. Mas o texto que acabamos de ler, Gênesis, a origem, diz que no 7º dia o Senhor Deus descansou. No sábado, Deus descansou de toda a sua criação que fez durante os 6 dias. Sábado ele parou, repousou e abençoou e santificou o dia do sábado. Isto nos leva a crer, nos leva a entender que o sábado é o memorial da criação, pois nela o Senhor repousou e descansou de toda a sua atividade. Que bom. Essa foi a introdução do nosso convidado Júlio Neves, segundo o sábado. Agora vamos aqui dar uma olhada no nosso convidado, apóstolo Mendes. Também tem 4 minutos para dar introdução daquilo que é o nosso tema do dia de hoje. Bem, quando estamos aqui a retratar acerca do sábado versus domingo, antes mesmo que eu toque, aquilo que é o domingo, eu deixo primeiro apoiar-me da argumentação que o irmão aqui ao meu lado fez. Nós vamos compreender por intermédio das Sagradas Escrituras, tal como nós vimos, que no Gênesis 2, versículo 2, lá vai dizendo que Deus descansou. Deus descansou no 7º dia de toda a obra que ele tinha feito. Mas nós vamos denotar alguma coisa, nós vamos denotar que de Gênesis em diante, do capítulo 2 em diante, nós vemos um pequeno silêncio quanto a este dia. Um pequeno silêncio. Nós não vemos, no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, o capítulo 6, nós não notamos, assim em diante, nós não notamos a expressão sábado aparecer novamente. Isto por causa de quê? Isto porque o povo lembrava de Deus, isto é, depois do nascimento de Sete, começou a buscar-se ao Senhor, e neste período aqui, então não havia necessidade de se falar do sábado, uma vez que o povo já buscava a Deus. E nós vamos denotar ainda que no livro de Êxodo, no seu capítulo 20, no seu versículo de número
10 ou versículo de número 8, está dizendo que lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Então, se nós compreendemos aqui, agora o sábado aparece novamente. Isto por quê? Porque quando o povo de Israel se posiciona ali no Egito, depois de um tempo, depois da morte de José, eles passam por um período de escravidão, uma vez que lhes foi tirado o descanso. Por conta disso, vamos ver que no Êxodo, Deus está a usar a expressão lembra-te. Se ele está a dizer lembra-te, é porque, outrora, ele já havia incumbido e tinha pessoas que lembravam do mesmo sábado. Mas ali, uma vez que nós estamos aqui a falar de uma escravidão, o povo foi subjugado à escravidão, então não havia descanso para este mesmo povo. Então Deus tinha que fazer menção do dia de sábado para que o povo neste dia descansasse, pois a expressão sábado provém do hebraico, não é isso? Shabbat, que significa descanso. Então, como nota introdutória, vamos parar. Gostei bastante da introdução do pastor. Sim. Uma introdução baseada na Bíblia. Também o nosso Educadora, o irmão Adriano, diz que vamos nos basear mais no sábado. E é certo, eu concordo plenamente porque é o dia com mais evidências bíblicas. Se lemos de Gênesis até Apocalipse, o dia mais destaque que a Bíblia menciona como dia de adoração ao nosso Deus Criador é o dia de sábado. O pastor aqui fez referência ao decálogo, o dia mandamento, isto é, no livro de Êxodo 20, e fez já destaque os versos de ler 8 e até 10, mas eu vou já saltar também para Ezequiel. Ezequiel 23, onde a palavra de Deus diz que também lhes dei o meu sábado, para que sirva de sinal entre mim e Deus, entre mim e o meu povo, para que o meu povo saiba que eu Deus que o santifica. É para dizer que o sábado é o sinal de Deus e o homem. Deus, após a criação, ele coroa a sua criação com o sábado, com o sábado. E se recorremos já no Evangelho, aí vamos encontrar que o sábado é que foi feito por causa do homem, não o inverso, não o homem por causa do sábado. Por isso que Deus fez o mundo, ou criou tudo que existe em Deus e deu o sábado como oferta ao homem. Ok. E Estamos à vontade. Ok, Estamos à vontade. que está bem, eu quero agradecer para conversar os meus 2 Sim. minutos em falta, para dizer também que o sábado é o selo, e nós, adventistas do sétimo dia, nós não adoramos o sábado para sermos salvos, não. Nós adoramos o sábado, e o memorial da criação, e o memorial também da redenção, porque já fomos salvos. E a salvação
a Bíblia diz, é mediante a graça e a fé que cada um de nós tem em Cristo Jesus. Também para que realçar, quando nós recorremos no Novo Testamento, Lucas 23, verso 56, aí nós encontramos relatos evidentes de mulheres, senhoras, que acompanharam o trajeto de Cristo nas horas mais difíceis da sua vida, quando estava sendo levado para a sua crucificação. Isto é, numa sexta-feira. Se lemos Lucas 23, o verso de ler 56, nós aí encontramos que essas mulheres, Maria Joana, Maria, mãe de Tiago, que iam acompanhando o trajeto de Cristo rumo ao Gólgota, quando elas viram que já era sexta-feira, o sol estava quase a entrar, a Bíblia diz que elas voltaram para casa e sábado, essas mulheres adoraram conforme o mandamento. Esta é mais uma evidência bíblica que realmente sábado é o dia do Senhor, o dia de adoração. Muito bom. Vamos passar mais alguns minutos, uns 4 minutos do nosso apóstolo. E depois disso, explanação. Antes mesmo que eu entre na questão sobre o domingo, eu queria fazer entender aos amados ouvintes que nos acompanham, em dizer que o cristianismo teve como seu fundador Jesus Cristo. E nós vamos compreender que os primeiros discípulos de Cristo foram judeus. Logo, o cristianismo, até aquele momento, não havia distinção entre o ser judeu e o ser cristão. Por quê? Porque enquanto os discípulos eram cristãos, como cristãos judeus, ele ainda assim tinha um ponto cultural. Por exemplo, o sábado que nós nos referimos como o dia do Senhor, é um elemento cultural também do povo judaico, do povo hebreu. E uma vez que os discípulos foram hebreus, também nós vamos denotar que os discípulos também seguiram o mesmo processo. Só que muitos vão dizendo que Jesus, muitas das vezes, ele contrariou este dia, dizendo, nós vamos ver, por exemplo, no livro de Mateus, no livro de Marcos, no seu capítulo de número 2, aqui no versículo de número 23, a dizendo que e os fariseus perguntaram-lhe, no versículo 23, e sucedeu passar ele no dia de sábado pelas searas, e os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram, olha, por que estão fazendo no sábado o que não é lícito? Respondeu-lhes ele, acaso nunca leste o que fez Davi? Não quero terminar aqui a leitura. Vamos pular para o 27 e prosseguiu. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Pelo que o Filho do Homem até o sábado é Senhor. E muitos vão trazendo aquele conceito teológico ou aquilo que entenderam deste versículo, dizendo que ali Jesus Cristo estava a anular essa mesma lei do sábado. E simplesmente nós poderíamos dizer que é falso esse conteúdo aqui, porquanto Jesus ali não estava a anular a lei do sábado. Jesus aqui, ele estava a enfatizar e a esclarecer melhor para os fariseus que compreendiam mal o sábado, de que no sábado não se poderia fazer nada.
porquanto era isto que Moisés havia estabelecido. E Jesus Cristo vai trazendo ali muitos conceitos para esclarecer para os fariseus qual é a melhor compreensão do mesmo dia de sábado. Só que nós vamos entender que depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, os primeiros judeus, ainda os primeiros judeus, eles adoravam o Senhor no dia de sábado. Mas os outros judeus, nós estamos a falar dos judeus helenistas, aqueles judeus, né, que tiveram contato com a sabedoria grega, com a doutrina grega, com a cultura grega, e eles simplesmente liam a Bíblia, só que não a Bíblia na tradução original, mas eles liam a Septuaginta, a Bíblia traduzida pelo santo Jerônimo de Alexandria. E nós sabemos que toda a tradução, quando se faz uma tradução de uma parte para outra em si, já se perde um certo peso. E nós vamos denotar que por causa disso, no livro de Atos, nós agora começamos a compreender que os discípulos e aqueles que eram os primeiros cristãos primitivos não somente adoravam no dia de sábado, agora começam também a adorar no dia de domingo. É possível, ou seja, devemos guardar a lei do sábado? Sim, é possível. Com base Com base às Sagradas Escrituras. Com base às Sagradas Escrituras. E por quê? Vamos recorrer outra vez na Bíblia, no livro de Mateus 5, 17 até 20. Mateus 5, 17 até 20. O próprio Jesus afirmou que não vi abolir a lei, nem os profetas, mas pelo contrário, vi cumprir aquilo que os profetas disseram. E esse texto nos remete, nos leva a pensar que tudo aquilo que não trouxe os profetas haviam dito, com inspiração bíblica, o próprio Jesus, quando veio a esta terra, nascido em mulher, e nós bem sabemos que o seu ministério, o seu batismo, durou 3 anos e meio. E durante 3 anos e meio do seu ministério aqui na terra, quando lemos os evangelhos, por muitas vezes encontramos que ao sábado entrava na boca, abria o livro do profeta Isaías e pregava. Muitas evidências bíblicas, e por isso a razão pela qual que ainda até aos dias de hoje. E também se vamos em Isaías, em Isaías 73, o verso de lei 23, aí encontramos que de um sábado ao outro sábado, de uma lua nova a outra, o povo de Deus sempre virá para adorar ao Deus do sábado. Bom, mas também vemos no Novo Testamento de que Jesus, que é o nosso modelo do cristianismo, também trabalha no sábado. Sim. E ele diz que é lícito fazer bem ao sábado. Se lemos os evangelhos, eu gostei bastante da opção aqui do pastor, quando dizia que os fariseus sempre procuraram colocar embaraço no ministério de Cristo. Procuravam forma só de encontrar uma falha em Cristo, mas nunca conseguiram. É por isso que quando no sábado eles viram discípulos a recolher espigas, trigo para comer, eles refutaram
quando Cristo curou o paralítico, eles lutaram. E Cristo, ao fazer aquelas boas obras sábado, estava a mostrar à humanidade a forma correta de guardar o sábado. É por isso que ele bem disse que é lícito fazer bem ao sábado. Até que a própria guarda do sábado, ou melhor, o sábado para nós não pode ser como um fardo, porque no passado, na lei mosaica, se colocava muitas leis à volta da guarda do sábado. A pessoa não podia andar mais de 1000 passos, não podia colocar o sapato com pregos, porque assim estaria a carregar peso, e era pecado, era fardo, muitas restrições que se impunha à volta do dia de sábado. Mas Cristo, quando vem à Terra, ele ensina ao povo, naquele tempo, a forma correta de observar o sábado. É por isso que ele sempre dizia que é lícito, é bom fazer bem ao sábado. Apostolmente, os dias de hoje, podemos ou não guardar o sábado? Em primeira instância, nós poderíamos dizer que o sábado, na sua íntegra, ele é visto como um privilégio. Por que eu digo que é visto como um privilégio? Porque nós estamos a falar de descanso. É que ser humano que não quer descansar. Todo aquele que trabalha deve descansar. E dizem, tal como os rabinos dizem, que o descanso é um privilégio, não somente para um povo, mas para toda a humanidade. Mas, antes mesmo que eu aprofunde neste conceito aqui, eu quero antes entrar no assunto que gira em torno, acerca do domingo. Eu quero entrar nesse assunto, porque eu creio que os telespectadores devem estar a partir de casa nos acompanhando. Não de contas, como ele se fez a transição do sábado para domingo. É interessante. É interessante. Exatamente. Muitos têm dito que o domingo é do diabo, o domingo se adora. Sim, já ouvimos muito sobre isso. E antes mesmo que eu toque nesta questão aqui como tal, eu quero dizer assim: se nós compreendermos os cristãos primitivos, tanto aqueles que eram os gentios, tanto aqueles que eram os judeus por natureza, nós estamos a falar dos judeus helenistas, nós vamos compreender que por um tempo o sábado vigorou com aquela determinação, com aquela força do Antigo Testamento. Mas quando nós estamos agora a entrar na nova aliança, isso é do Novo Testamento, nós vamos compreender que de Atos em diante agora ele começa a enfatizar acerca dos dias. Se nós vermos aqui no livro de Romanos, capítulo de número 14, se a memória não me trai, aqui está dizendo assim, aqui diz assim: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então nós vamos compreender que Paulo, ele está a enfatizar acerca dos dias. Se nós vemos os judeus primitivos, eles levavam de que o dia sagrado, o dia que simplesmente iria se partir o pão, adorar ao Senhor, era o dia de sábado. Então Paulo vem a remeter para os cristãos gentios que não só no sábado, tal como poderia haver no outro dia. Isso dependendo da mente de cada um. Vamos ver o que
o que está escrito aqui no livro de Atos, se eu não estou em erro, capítulo de número 20, se eu não estou em erro, Atos 20, no versículo, deixa só ver ali. Deixa-me só ver se é mesmo o Atos 20. Não, não é o Atos 20, é Colossenses 2, 16, né? Aqui Paulo vai enfatizando mais de novo, dizendo: ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo está a enfatizar acerca do julgamento que nós temos até visto, né, nos dias atuais, dizendo que aqueles que adoram o dia do domingo não adoram ao Senhor, mas adoram a um certo Deus romano que foi imposto pelo imperador Constantino. Ok. E se, não sei se ainda estou no tempo. Sim. Vamos seguir. E se nós compreendermos, devido à expansão mesmo da própria igreja, é ali onde começa a acontecer, né, a mudança. Né? Com a expansão da igreja começa a acontecer certas mudanças quanto à procedência dos novos cristãos, isto é, os gentios. Vamos ver aqui no livro de Atos 15. No livro de Atos 15, aqui está dizendo, né, que depois de Paulo e Barnabé pregarem lá naquelas regiões de Antioquia, então os judeus, os fariseus, ou seja, os judeus, né, começaram a impor a lei sobre os novos convertidos, isto é, os gentios. Então, Paulo ele vai dizendo aqui no versículo de número 5, mas alguns das seitas dos fariseus que tinham crido levantaram-se dizendo que era necessário circuncidar-lhes e observar a lei de Moisés. E aqui se levanta o primeiro concílio, ou se eu assim posso dizer, ou então o primeiro sínodo, né? Aqui se levanta o primeiro concílio, que estavam a debater, então, qual lei o povo gentio, os novos cristãos poderiam adotar. Okay. E nós vamos compreender, né? Nós vamos compreender que no versículo de número 19 está dizendo assim: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham. Então aqui os apóstolos estão a dar um mandamento, uma lei, né, nova para os novos convertidos, isso é para os gentios, os das diáspora. Né? Escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. E então nós vamos compreender aqui, por intermédio, né, do livro de Atos e outros livros, que a referência do sábado agora ali começa a perder o seu poder, né? Começa a perder a força como tal. Né? Isto é, trazendo assim impactos históricos, nós vamos compreender, por exemplo, aqui no final do primeiro século e no início do segundo século, né, Inácio de Antioquia a escrever uma carta para os magnésios. E essa carta que ele escreve para os magnésios, deixa-me só ver se aqui o tenho. Esta carta que ele escreve para os magnésios, principalmente no seu capítulo, essa carta aos magnésios, no seu capítulo 8, 9 e no capítulo de número 10, né? Ele vai dizendo assim, estamos a falar do primeiro século, início do segundo século, ele vai dizendo assim: não vos deixeis enganar por doutrinas heterodoxas, nem por velhas fábulas que são inúteis. Com efeito, se ainda vivemos segundo a lei, admitimos que não recebemos a graça. De fato, os diviníssimos profetas viram segundo Jesus Cristo. E ele aqui vai dizendo mais: é absurdo falar de Jesus Cristo e ao mesmo tempo judaizar. Não foi o cristianismo que acreditou no judaísmo, e sim o judaísmo no cristianismo, pois nele se reuniu toda a língua que acredita em Deus. Se nós aqui
esse aqui, Inácio de Antioquia, que também é falado no livro de Atos, esse foi um bispo famoso e foi presbítero da igreja de Antioquia. E então nós estamos a compreender por fatos históricos que após então a conversão de muitos gentios, agora já não, alguns observavam o sábado e em detrimento do domingo, e a sacralidade do meio do sábado estava ali a perder a força e estava a ganhar ênfase a sacralidade do domingo. Por E enquanto, agora nos nossos dias, apóstolo. sim, sim. Nos nossos dias. Agora, nos nossos dias, é necessário, né, guardarmos o sábado, dependendo da visão de cada um, conforme disse Paulo, né? Mas isso não tem referência, ou seja, não tem impacto na nossa vida espiritual. Quer dizer, Deus é tão liberal que cada um pode fazer o que ele bem puder entender. Não, até ali não. Deus não é tão liberal que permite que cada um faça o que ele bem entender. A questão não é essa. Mas nós estamos a trazer um fundamento dizendo que todos os dias nós devemos lembrar do Senhor, não somente de um único dia para adorarmos ao Senhor, mas todos os dias lembrarmos do Senhor para buscarmos ao Senhor. Agora, é relevante nos dias atuais a adoração do sábado ou não? Essa é a pergunta. Depende da posição de cada um. Pois nós vamos compreender que na igreja primitiva, os apóstolos... É aí onde eu perguntei se hoje somos tão liberal que tudo depende de nós. Não, tudo não depende de nós. Por quê? Porque aqui nós estamos a trazer os fatos históricos, né, e o que a Bíblia fala. Né, que alguns fazem distinção de dias e outros veem como todos os dias iguais. Então, aquele que faz distinção de dias não deve julgar aquele que vê todos os dias como sendo iguais. Tal como também aquele que adora num dia não pode criticar aquele que adora no outro. Por quê? Porque todos iremos comparecer diante do grande tribunal de Deus. E Não sei se posso Tem a bondade, tem a bondade. Sim. argumentar Tem a bondade. o texto de Colossenses 2, 16, que o apóstolo aqui fez referência. Portanto, ninguém julga pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou do sábado. Vamos reter, do sábado. Eu gostaria de fazer o contexto, o texto, para podermos situar bem o nosso telespectador que está em casa. Havia uma grande controvérsia na igreja de Colossos, no dia do apóstolo Paulo. Estes sábados, está bem claro, ou do sábado, não do sábado. Estes sábados que o apóstolo Paulo se refere aqui em Colossenses 2 e 16 são os sábados cerimoniais, como se fazia no tempo de Israel, e está tudo plasmado na Bíblia em Levítico 23. Estas cerimônias também requeriam descanso, como eu posso citar algumas cerimônias, como a Páscoa, como o dia da expiação, mas outras cerimônias. Estas também eram tidos como sábados, por quando se realizavam, o povo também descansava. Não descansava também. São estas cerimônias, são estes sábados que o apóstolo Paulo aqui fez referência, que não podemos julgar por estes sábados. Aqui, Paulo não foi referência do sábado, o dia do Senhor, mas sim dos sábados cerimoniais, tal como
eu já fiz a referência, o povo de Israel fazia, e encontramos lá bem escrito e em Levítico. Senão, Paulo estaria a contrariar. Eu gostaria que o meu irmão, o pastor, com muito respeito, me ajudasse só a ler Atos 25, versículo 8. Não, Atos 25, versículo 8. Sim, já estamos a falar mesmo aí de Atos 25, versículo 8, só para me ajudar a leitura. Sim. Paulo, porém, respondeu em sua defesa: nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César tenho pecado em coisa alguma. Continuando. Sim. Todavia, Festo, querendo agradar aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres subir a Jerusalém e ali ser julgado perante mim acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Okay. Nenhum mal fiz aos judeus, como muito bem sabe. Ok. Só para ler outro texto, Atos 18 e verso 3 até 4. Atos 18, 3, 4. Atos 18, 3, 4. E aí o texto é este aqui. Sim. E percebendo que tinha a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles. Pois, mesmo 18, 4. 3 até 4. Ok, 18 e 4. Mesmo isso. E percebendo que tinha a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. 4. Assim, todos os sábados, ele argumentava na sinagoga e conversava tanto aos judeus quanto a gregos. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. É necessário a adoração, ou seja, não tem mais peso adorar no sábado, pode-se adorar qualquer dia. Eu digo que tem. Tem, porque dependendo do nível de consciência que a pessoa tem, se ela vê um dia como um dia único sagrado, então que adore naquele dia. Mas vê os dois querem adorar no sábado, pode adorar. Pode adorar no sábado e pode adorar também. Sem problema nenhum. Jesus estabelecer a cruz para nós, então deu a graça para nós. Será que há necessidade de termos que guardar a lei? Em Jesus, que nos salvou, que mediante a sua graça nós somos salvos. Ele tem caminho, tem orientações para o seu filho, tem leis, estabeleceu o padrão, estabeleceu o guia para que os seus filhos seguissem, para que os seus filhos cumprissem. E essas normas são leis. E nós sabemos, nós bem sabemos, aonde não há lei, o povo faz o que bem entender. O povo se corrompe, o povo se desvia, o povo faz aquilo que não serve. Por isso, mesmo sendo salvos pela graça, o nosso Deus, pela misericórdia, pelo amor que Ele tem para com o seu povo, ainda estabeleceu a sua lei para que nós seguíssemos e cumpríssemos também. Que bom.
Vou passar aqui a palavra ao apóstolo Mendes para dizer que nós estamos mesmo na reta final da nossa programação. Provavelmente temos aí mais de 10 minutos, são agora 19 horas e 16 minutos. E saudações fraternais aos nossos queridos convidados. Vamos aqui agendar a segunda parte dessa troca de experiência, não digo eu debate, mesmo troca de experiência, porque a Bíblia tem que ser assim. Use o micro, por favor. Mas nessa troca de experiência, gostaria que também falássemos um pouquinho acerca de alguns concílios. Isto porque vejo, por vezes, muita gente a trazer teorias da conspiração, dizendo acerca de Constantino, a influência que ele teve sobre a igreja, o que ele fez, sobre a boa do domingo, que é o dia do sol, adoramos, ou seja, o Deus Sol, o Deus Sol, o Deus Infinito. Então, gostaria que também no próximo debate, em questão dos concílios. Para ser sincero, eu preferi não falar do imperador Domingo com... Eu prefiro mesmo não falar. Eu preferi apenas falar o fim da palavra do Senhor. Bem, estamos mesmo no final. Eu quero já aproveitar o nosso convidado, o Júlio Neves, estar por microfone. Tem 2 minutos para dar uma mensagem, se calhar aquela pessoa que está nos ouvindo e tal. Como é que vai usar os seus 2 minutos nessa reta final? Ok. Primeiro, para agradecer a oportunidade que me faz de estar aqui a partilhar o painel com o apóstolo num tema bastante pertinente, sábado versus domingo. E para dizer que o dia que Deus santificou, abençoou e descansou, eu sábado. Muito obrigado. Nos agradecemos, apóstolo Mendes. Agradeço pela oportunidade que me concederam de estar aqui, né, pela presença do meu irmão. Amei imenso conhecer. Deus seja louvado. Gostei imenso da abordagem e queríamos também aqui enfatizar nós que a adoração ao Senhor Deus, conforme diz lá no livro de Coríntios, né? Capítulo 3, o Espírito de Deus, né, nos dá liberdade, né? Adorar a Deus aí, onde tiver o Espírito de Deus, aí há liberdade. Eu queria dizer assim, em todos os dias devemos buscar ao Senhor, devemos adorar a Deus, devemos nos prostrar diante de Deus. E se tens um dia como um dia sagrado, né? A Bíblia, é claro que faz muito menção do sábado, é por isso que tinha que trazer factos históricos. Por quê? Porque falando sobre o domingo, dificilmente se encontra na Bíblia. Nós estamos a falar praticamente de 2 a 3 versículos. Então, é por isso que trouxemos aqui factos teológicos, históricos, para mais ou menos fazer compreender ao povo que o domingo vem sendo abordado faz tempo. É um tema pertinente, muito agradável e agradecemos muito mais uma vez. Obrigado. Nós aqui agradecemos pela vossa presença aqui. Sem a vossa presença aqui não existe o nosso programa. Então nós agradecemos mais uma vez para dizer ao nosso telespectador que terá brevemente a segunda parte. Seremos novamente notificados pela segunda parte. Concorda? Está bem. Vamos brevemente anunciar quando é que será a segunda parte. E para você que nos seguiu, o nosso telespectador fiel, estão aí, Joel, Samuel, Simão, André. Há tanta gente que as mensagens foram lá no fundo, depois vai estar complicado. A nos achar desculpa e nós agradecemos por todo. É para dizer que a partir de quinta-feira teremos já os esportes, para quem nos segue no TikTok teremos o esporte. E nosso muito obrigado. A minha equipa de produção que sempre estão conosco. E aí o da cena, o autor da mensagem apenas postei. E aí o Sardes Pro. Então, nosso muito obrigado. Até já e um forte abraço para todos aí em casa.